Hello! Pra quem não sabe, isso daqui é o oi, né? O tchau dos Batutinhas. Vamos falar de um capítulo novo em nossas vidas, capítulo de número 11, onde nós falaremos sobre a população dos Estados Unidos. A gente vai falar nesse primeiro momento sobre a formação, né, da população dentro deste grande país, terceiro maior país do mundo, por isso que ele é grande. Antes disso, pega lá sua água, seu material, acorda, lava bem esse rosto que eu tô ligado que você tá com sono. Vai, rapidão, acelera. Espero. Demorou. Bom, quando a gente fala da população, a gente tem que analisar de modo geral primeiro para depois a gente ir especificando, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os Estados Unidos, mesmo sendo um país desenvolvido, apresenta crescimento vegetativo relativamente alto, né? O número de nascimentos nos Estados Unidos é maior do que o número de óbitos, e isso faz com que, né, a população cresça mais do que o normal. Diferentemente de alguns países europeus, por exemplo, que o crescimento vegetativo lá é negativo ou muito baixo, os Estados Unidos é o país que é mais procurado por imigrantes. Então a entrada maciça de imigrantes faz com que esse crescimento vegetativo seja elevado, né? Então eu tenho imigrantes do mundo inteiro chegando nos Estados Unidos, cada um com suas características culturais e também tem relação com a diferença dos níveis de conhecimento sobre os métodos contraceptivos, sobre a visão do que é uma família, e muitos deles, a maioria deles, acabam tendo muitos filhos. Consequentemente, os Estados Unidos têm essa cultura de ter muitos filhos, tá? Além do crescimento vegetativo muito elevado, a entrada de imigrantes faz com que o país tenha uma grande diversidade étnica, né? Seja um país multicultural, assim como o Brasil. Os Estados Unidos apresenta diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes povos. Nos Estados Unidos, de modo geral, a gente tem diversos grupos. A gente tem os indígenas nativos no Alasca e nos Estados Unidos mesmo, no território dentro dos Estados Unidos, não no território isolado do Alasca ou do Havaí. Tem muitos brancos europeus, e esses brancos europeus são de diferentes países, que muitas vezes apresentam características culturais diferentes, os germânicos, dos latinos, dos ingleses. Também tem a presença muito forte de negros africanos, lembrando que os nativos moravam lá antes. Os imigrantes europeus, eles chegaram por livre e espontânea vontade. Eles fugiram da Europa e acabaram chegando na América. Já os africanos, eles foram trazidos à força para cá, entenda para cá a América, e o Brasil está incluído, para trabalhar como escravo, trabalhar bem entre aspas como escravo. E mais recentemente a gente tem a entrada de muitos latinos e de muitos asiáticos. E a gente vai analisar daqui a pouquinho como que é essa distribuição aí nessas fases de imigração para os Estados Unidos. Então a gente tem nessa primeira imagem 3 grupos representados, tá? Deixa eu pegar a minha canetinha. Nós temos os afrodescendentes, os nativos indígenas, o branco europeu. Na sequência, a gente tem boa parte da população aqui de latinos, A gente consegue enxergar que são latinos porque tem a língua espanhola aqui, falando que todos são iguais. E nós temos também os nativos do Alasca, aqui é o nativo das áreas centrais dos Estados Unidos, e também os asiáticos. Esses são os principais grupos populacionais que a gente tem dentro do país. Como eu disse, o país é bastante grande, Os Estados Unidos eu não disse, na verdade. Então agora eu falo, os Estados Unidos é um grande país. É o terceiro maior país do planeta. Tá? Só atrás da Rússia e do Canadá. Os Estados Unidos é o terceiro, China é quarto, Brasil é o quinto. Os Estados Unidos possuem 50 unidades federativas, são 50 estados, e inclusive Havaí e Alasca são estados dos Estados Unidos, não são possessões, não são países diferentes. Eles fazem parte do território dos Estados Unidos, certo? Percebam que, a gente tem aqui no lado mais próximo ao Oceano Atlântico territórios mais tortuosos, e na região aqui na região do Oceano Pacífico, na porção oeste,
a gente tem, né, territórios mais quadradinhos. É porque a separação do território nessas áreas mais recentes, que foram conquistadas e compradas mais recentemente, eles utilizaram as linhas de latitude e longitude para definir o território. Enquanto que a área mais antiga, né, foram utilizados acidentes geográficos, rios, áreas de planaltos, falhas tectônicas, lagos, etc, etc, etc. Tá? Mas enfim, o que importa para a gente é que os Estados Unidos faz fronteira com apenas 2 países. Ao norte faz fronteira com o Canadá e ao sul faz fronteira com o México. Os Estados Unidos é um país que está em boa parte, né, a maior parte dele na zona temperada, exceto uma bundiquinha do Alasca que está dentro do Círculo Polar e o Havaí que está na zona tropical. Então, os Estados Unidos é um país que está em todas as zonas climáticas. Está na zona intertropical, está na zona temperada e está na zona polar. Tá? Banhado também por 2 oceanos. Leste, Oceano Atlântico, de relevos antigos, lembra? E oeste, o Oceano Pacífico. Sobre o crescimento populacional e a imigração, a gente vai dividir em fases. Tá? A gente vai ter a primeira fase, que vai mais ou menos até aqui, ó, a década de 1920, né, início dos anos 30. Daí a gente vai ter uma segunda fase, fazendo a cor azul aqui. Aí a gente tem uma segunda fase que vai até o início dos anos 50. E depois a gente tem a terceira fase que eu vou fazer na cor amarela. E daí a terceira fase, que é dos anos 50, né, pós-Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais e a projeção para o futuro. Enfim, o que a gente enxerga aqui é que existem ciclos, que a gente tem fases de entrada de pessoas nos Estados Unidos. Percebam que de 1820 até basicamente 1850, a entrada de imigrantes nos Estados Unidos era, entre aspas, relativamente pequena. Em 1820 entraram 128 mil pessoas, 1830, 500 mil pessoas, década de 1840 já entraram 1,5 milhão de pessoas, depois 2 milhões e 800, aí uma queda, enfim. Então, a partir dos anos aí de 1840 a 1850, a gente tem um aumento muito forte na imigração. Por quê? Essa é a primeira fase, que vai até 29. Forte entrada de europeus, porque a gente tem conflitos no continente europeu, né? Nos anos 1800, unificação de povos, unificação da Itália, unificação da Alemanha, grandes conflitos, perseguições religiosas. A galera vai sair maciçamente da Europa e vai buscar um novo lugar para viver. Que lugar é esse? Estados Unidos, o Brasil, a Austrália, enfim. Então, muita gente acaba vindo para a América, principalmente. Estados Unidos é um desses países porque incentivou a chegada de imigrante, tá? Depois a gente tem a segunda fase, né? Aliás, essa fase vai até 1929, com, né, momentos aqui dos anos 1880, 1890, onde a gente tem chegando aí 5 milhões, 4 milhões de pessoas a cada 10 anos. Uma média de 400 a 500 mil pessoas por mês, né? Fazendo por mês não, desculpa, por ano, tá? A gente tá falando de décadas, são 10 anos. Daí, em 1929, caga. Crise de superprodução nos Estados Unidos praticamente fale. Ninguém quer ir num país falido, certo? Pô, não vou querer entrar num país que não tem grana, que não tem trabalho, que não tem emprego. Inclusive, na crise de 29, a fome nos Estados Unidos atingiu mais da metade da população. Então, pouquíssimas pessoas entraram nos Estados Unidos, até porque o governo falou, não, mano, vamos limitar a entrada de imigrantes, porque já tem pouco trabalho para o morador dos Estados Unidos. Se chegar mais imigrantes, a situação vai ser, né, desgovernada. Vai ter mais desemprego, mais pobreza, mais fome, enfim. Então, nas décadas de 30 e década de 40, o governo dos Estados Unidos, ele falou não, vamos limitar a imigração. Só que acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deslanchou como grande potência econômica. Entrada de imigrantes, né? Os Estados Unidos crescendo de modo absurdo. Então, o que acabou acontecendo foi que, a partir da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, a gente vê uma mudança. A Europa se reformulou, a Europa se reconstruiu, gerou muita riqueza. O europeu já não vai querer sair da Europa, né? Não tem mais guerra lá, certo? E o que acaba acontecendo é que outros
grupos populacionais começaram a enxergar os Estados Unidos de modo diferente. Pessoas de países pobres, pessoas de países subdesenvolvidos, enxergam os Estados Unidos como uma grande potência econômica, como um lugar de uma vida maravilhosa, onde você vai ter dinheiro, enfim, do American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Você vai ter sua casa, seus carros, seus filhos, seus bens, seu iPhone, enfim, você vai viver maravilhosamente. Não é bem assim, né? Mas enfim, nessa terceira fase que vem dos anos 50 até atualmente, inclusive percebam, na década de 2000 e 2010 chegaram praticamente 10 milhões de pessoas na década. 1 milhão de pessoas por ano. É um número absurdamente grande. Tá? Quem foram esses caras? Principalmente latinos, porto-riquenhos, cubanos, mexicanos são os principais, muito colombiano, brasileiro, venezuelano também. Muitos asiáticos chegaram, né, os asiáticos ocupando principalmente a costa do Oceano Pacífico, maior proximidade, né, com a Ásia, principalmente chineses, indianos, filipinos e coreanos. Os latinos, né, os mexicanos ocupando a fronteira com o México, estados do Texas, da Califórnia principalmente, cubanos e porto-riquenhos vivendo na Flórida, que é mais perto do Caribe, certo? Então a gente enxerga um crescimento populacional muito grande. E o que a gente deve lembrar, os afrodescendentes, né, a população negra no continente, nos Estados Unidos, ela foi trazida à força, né, ela foi levada, na verdade, à força para lá até o século XIX, quando foi abolida a escravidão. Os Estados Unidos aboliram a escravidão antes do Brasil, tá? Mas enfim, eles foram levados à força, então eles não integram a categoria de imigrante, porque eles não tiveram escolha, né? Quando você vai sair do seu país e você vai imigrar, você tem a escolha para ir onde você quer. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para o Japão. O escravo não, ele era levado à força. E onde ele fosse comprado, ele tinha que ir. Tinha que ir não, né? Ele era obrigado a ir, senão ele poderia perder sua vida, inclusive. Então é por isso que a gente não tem aqui a lista de populações de descendência africana dentro da imigração, tá? Embora recentemente alguns poucos, se comparado, óbvio, né, com asiáticos, latinos, alguns poucos africanos começaram a entrar nos Estados Unidos. Então, por conta dessa forte entrada de imigrantes nos Estados Unidos, a população do país cresceu de modo absurdo. No primeiro censo demográfico que a gente tem, a gente pode observar que a população era de apenas 4 milhões de habitantes. Em 1840 subiu para 17, depois 31. E em 1900, os Estados Unidos já era um país de 77 milhões de pessoas. Em 1940, 132 milhões de pessoas, e atualmente, em 2020, os Estados Unidos têm uma população de mais ou menos 335 milhões de habitantes. É um número bastante elevado. Só para a gente entender, o Brasil e os Estados Unidos eles foram colonizados mais ou menos na mesma época, e as populações, então, em teoria, elas deveriam crescer igualmente, né? Só que não. Os Estados Unidos recebem muito mais imigrantes. A população do Brasil hoje, 210, 211 milhões. Nos Estados Unidos, 335 milhões, né? 125 milhões de pessoas a mais do que o Brasil. E, com certeza, a gente pode dizer que isso tem relação à forte entrada de imigrantes nos Estados Unidos, coisa que não acontece aqui no Brasil. Aí temos algumas projeçõezinhas, né, que em 2060 a população dos Estados Unidos vai ultrapassar os 400 milhões de habitantes. Projeções. Por fim, a gente tem nos Estados Unidos fortes leis anti-imigração hoje. A população imigrante ela foi fundamental para o crescimento e para o desenvolvimento dos Estados Unidos, né? Porque no Nordeste dos Estados Unidos, mais industrial, mais antigo, se não fossem os imigrantes para trabalhar nessa indústria com uma mão de obra mais especializada, a indústria não se desenvolveria nos Estados Unidos, né? Os ingleses, os alemães, os holandeses que foram para lá, os irlandeses, por eles tinham conhecimento de indústria. Então eles foram fundamentais para o desenvolvimento do país. Hoje, né, o Nordeste atrai muitos porto-riquenhos, principalmente a região de Nova York. Nos estados do Sul, que também se desenvolveram bastante, principalmente no seu passado, eles eram estados mais agrícolas, então eles receberam e recebem ainda muitos imigrantes para trabalhar na agricultura, mão de obra muito barata, são chamados de braceiros, né, principalmente mexicanos, e
Na Flórida, como eu já falei, né, também tem muito porto-riquenho, também tem muito cubano, tá? E mesmo por conta disso, né, por conta dessa importância dos imigrantes para a construção da economia e da população dos Estados Unidos, como a gente viu, o governo ele tem intensificado o controle da imigração, né, principalmente dos indocumentados, né, os imigrantes ilegais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O que os Estados Unidos têm feito? Adotado maior monitoramento, né, criando condições, levando dinheiro, na verdade, nas condições de levar mais dinheiro, levar mais investimento para patrulha na fronteira e criando leis anti-imigração, né, que restringem a entrada de pessoas. Por exemplo, né, em 2019, com o Trump no poder, ele adotou uma nova regra de emissão de vistos. Aí tem um trechinho aqui, ó. A Suprema Corte Americana decidiu nesta terça-feira, 26 de junho de 2019, que o presidente Trump agiu legalmente ao impor vetos à entrada de cidadãos de países de maioria muçulmana nos Estados Unidos, o famoso decreto anti-imigração. Então quer dizer que ele fala o seguinte, se você é muçulmano e nasceu em X país, né, um país lá de origem muçulmana, de maioria muçulmana, você não vai conseguir visto. Você pode ser o cara mais rico, o cara que tem a maior boa índole do universo, enfim, você não vai conseguir. Porque existe aquela visão preconceituosa de que todo muçulmano é o quê? Terrorista. Enfim, essas leis anti-imigração, elas são bastante complicadas, porque, repito, isso é fundamental para que os Estados Unidos continuem se desenvolvendo. Afinal, esses imigrantes, eles representam boa parte da mão de obra do país. Certo? Hoje era só isso. Você vai fazer a atividade 1 agora, tá? Tchau!